A verdade é que só vence quem insiste. E a gente vai falar sobre isso agora. Hoje o nosso papo aqui vai ser sobre sucesso e fracasso. E a gente tem muito o que conversar. E eu espero que você fique até o final desse vídeo. Não se esquece de compartilhar com muita gente que precisa ouvir isso. Curtir, comentar e se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos como esse. A verdade é que hoje em dia, todo mundo não tenta como deveria. As pessoas, elas acham que ter sucesso é simplesmente você fazer aquilo ali uma vez e tá tudo bem, e tá bom, você já vai ter sucesso de uma vez. E aí o que acontece? Elas desistem na primeira oportunidade. E isso não é bom. A gente sabe que todos aqueles que conquistaram um grande sucesso, eles nunca desistiram. Eles caíram por muitas vezes, mas eles se reergueram, eles levantaram e eles não desistiram. Eles continuaram tentando até conseguir o que eles queriam. Então todo mundo hoje em dia aí na internet vende atalho, vende pra você uma fórmula mágica que não existe. A real é que você precisa entender que o sucesso, ele vai vir da sua consistência, ele vai vir do seu foco. Mesmo que você caia, mesmo que você ainda não tenha tido o sucesso que você tanto deseja, uma hora ele vai bater na sua porta. Você só não pode desistir. Desistir não é uma opção. Você precisa colocar isso na sua cabeça. E foi exatamente isso que eu coloquei na minha cabeça há uns 2 anos atrás, quando eu acabei ali meus estudos sobre desenvolvimento pessoal, como eu já falei com vocês no meu vídeo anterior sobre ambiente. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui o vídeo sobre ambiente pra você assistir. Parece que a gente tá vivendo numa era em que todo mundo tem sucesso do dia pra noite. Cara, qual é? A gente sabe que não existe sucesso do dia pra noite. Quem tá acreditando nisso tá realmente muito enganado. Eu não sei se vocês conhecem aquele livro A Mente Milionária, do autor Harv Eker. E ele fala uma coisa muito forte no livro dele, que eu quis pontuar aqui pra vocês, que é do seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. E é a mais pura verdade. Então, se por dentro você não estiver forte como você precisa estar, emocionalmente, racionalmente, você pode até ganhar uma vez, mas vai chegar uma hora que você vai cair. Porque você tá deixando as suas emoções te dominarem, você tá deixando o seu emocional se abalar por situações ao seu redor que não vão te fazer alcançar o sucesso. Você pode alcançar uma vez, mas você vai cair de novo. Porque você não tá forte o suficiente para aguentar as pancadas da vida. Em todo negócio, em todo sucesso, saiba que você tem um lado negativo. Não é como as pessoas estão mostrando aí na internet, gente. Não são só flores o tempo todo, sabe? E a gente tem que falar sobre isso porque é a realidade. Não é uma mentira. Tem dias que você tá acordando com disposição, tem dias que você tá muito feliz, tem dias que, caraca, seu desempenho tá fenomenal. Mas tem dias que o seu desempenho não tá igual, você não tá afim de levantar da cama, você não tá afim de, de pegar, de ir fazer, você não tá com aquela energia. E a gente precisa falar sobre isso, porque no mundo de hoje as pessoas só mostram um lado bom na internet. E a gente precisa entender que nem só disso as pessoas vivem. Tem dias que eu acordo e que eu não tô afim, mas eu faço, porque eu sei que se eu não fizer, eu não vou chegar onde eu quero. Eu sei que se eu não fizer, eu não vou trazer pra vocês o que eu gostaria de trazer do meu conhecimento e da experiência que eu tenho hoje, do quanto eu mudei depois de aprender essas coisas. Vocês vão acabar vivendo nesse mundo perfeito de Bob pra sempre, sabe? E por isso que eu tô aqui pra gente falar sobre isso, pra gente conversar. Tipo um papo calcinha, sabe? Só que assim, aqui pode vir mulher, pode vir homem, tanto faz. O que eu quero é clarear a sua mente e mostrar pra você que a vida não são só flores. Então, resumindo pra vocês, o sucesso de verdade, ele não é rápido. Ele é construído. É degrau por degrau, é step by step, como eu costumo dizer, pra tudo na nossa vida. E literalmente é suado, é um ponto que você vai chegar e vai falar, cara, eu tô no meu limite, eu não aguento mais, me tira daqui. É aí que você tem que ver que é possível e que você precisa continuar, porque você tá quase lá. Você não pode desistir assim. Talvez você procure no seu entorno tudo pra você colocar a culpa, pra você dar desculpas, quando na verdade era só você, com você mesmo. Então assim, parem de se comparar com os bastidores do palco do outro. Gostaria muito que vocês tivessem essa noção, sabe? O palco do outro é muito diferente do seu, mas saiba que provavelmente também foi sofrido. E eu vou dar um exemplo aqui muito real, que é hoje a Virgínia aí nas redes sociais, que muita gente conhece, são quase 53 milhões de seguidores. E, gente, a vida dela, o que ela mostra ali, não é o que todo mundo vive, sabe? Então, assim, vocês podem sonhar com o que ela vive, claro que sim, mas não pensem que é simples você construir o seu sucesso. É suado, é difícil. No livro Mindset, da Carol Dweck, ela fala que existem 2 tipos de mente, a fixa
e a de crescimento. Quem tem a mentalidade de crescimento vê aquele fracasso como um degrau para subir. Ele não vai desistir tão fácil. Não é um fim para ele. Agora, o que mais as pessoas de sucesso, bem-sucedidas, têm em comum é que elas quebram. Por muitas vezes, elas perdem tudo, elas fracassam. Mas elas nunca desistem e elas sabem como elas podem voltar, como elas podem continuar e como elas podem alcançar esse sucesso novamente. Elas aprendem com aquilo tudo, elas tiram de lição. Você fracassou? Tá tudo bem. Isso é um sinal bom. Isso é um sinal de que se você tá fracassando, cara, você tá ali, você tá tentando, você não desistiu. O fracasso, ele é um professor e não um juiz. No livro Outliers, de Malcolm Gladwell, ele fala sobre a regra das 10.000 horas. Ou seja, que as pessoas que se destacam, seja qual área for, elas tentaram, elas continuaram e elas insistiram muito por aquilo. Elas treinaram e tentaram muito. Não é talento, é apenas repetição, consistência, foco. É o volume, sabe? É tudo aquilo que a gente tá ali fazendo, tentando e uma hora vai. E assim funciona pra tudo, inclusive hoje nas redes sociais. Então assim, você quer ser boa no que você faz? Tenta. Não conseguiu? Tenta de novo. Repete. Mais uma vez, até você ficar boa naquilo, até você melhorar, e é assim com tudo na vida. E eu vou dar um exemplo aqui meu pra vocês. Foi assim comigo quando eu trabalhava com estética. Eu sou formada em extensão de cílios, nessa área toda de estética. E eu queria muito aprender a fazer o microblading de sobrancelhas. E eu fiz o curso e treinava. E até eu acertar, ou até eu receber aquela primeira cliente, eu ficava me questionando. Eu falava, cara, não, eu não sou tão boa nisso, eu não posso. E não, você tem que pegar pra fazer, e é aí que você vai saber que você vai se dar bem. Perfeito. Não vou falar pra vocês que a minha primeira cliente ficou perfeita, porque não ficou. Ficou muito bonita, mas não ficou perfeita. Por quê? Porque eu precisava estar ali, eu precisava insistir, eu precisava acreditar em mim. E é isso que eu falo pra vocês, vocês têm que acreditar em vocês. É assim que as pessoas alcançam o sucesso. Mas claro que nesse meio do caminho, você pode fracassar. Então, um exemplo aqui, isso não aconteceu comigo, tá? Mas um exemplo, eu poderia ter uma cliente que poderia não ter gostado de alguma coisinha que eu fiz na sobrancelha dela, e ela poderia ter, me xingado de todos os jeitos, sabe? Querer o dinheiro dela de volta, e eu estaria num fracasso, sabe? Isso pra mim seria um fracasso. E tá tudo bem, porque é assim que a gente aprende. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Você vai aprender com o seu fracasso. E aí você vai seguir tentando, você vai estudar mais, você vai treinar mais por aquilo, pra você fazer, pra você dar o seu melhor, pra você fazer o seu melhor, pra você oferecer o melhor de você pra aquelas pessoas que estão à sua volta, seja em qual área for. Então, como em tudo na vida, não é sobre ter talento, é sobre repetição, é sobre consistência, é sobre você dar o seu melhor e tentar a todo momento. Então, eu já passei pela experiência de trabalhar como biomédica aqui nos Estados Unidos. Se um dia for da vontade de Deus de eu voltar, se um dia for pra eu vou voltar de cabeça erguida. Já trabalhei com estética e outras coisas que eu trabalhei como imigrante aqui nos Estados Unidos também. Antes, né, de eu ter meus documentos. E cara, eu nunca fui perfeita. Eu simplesmente não desisti. Eu fui tentando. E essa é uma experiência que eu levo pra minha vida muito legal aqui, que eu posso compartilhar com vocês, que é exatamente sobre esses trabalhos que a gente tem que fazer quando a gente chega como imigrante aqui nesse país, né, ou em qualquer outro país. E que você não sabe fazer aquilo, mas você precisa aprender. Por quê? Porque você precisa se sustentar, você precisa sustentar a sua casa, talvez aí os seus filhos, a sua família. Então, você precisa aprender. E o que vai te fazer crescer? Você ter essa consistência. O que vai te fazer permanecer numa empresa? O que vai te fazer permanecer ali naquele ambiente? É você tentar. E você pode ser xingado, você pode ser detonado, você pode ter ali o seu fracasso, mas o que você vai fazer? Você pode mudar o ambiente, porque ali não é o lugar pra você, até pra você crescer. Lembra que a gente falou isso no outro vídeo? Porém, você tá recebendo aquele fracasso e você tem que engolir ele como não. Eu vou melhorar, eu vou crescer e eu vou continuar tentando pra eu alcançar o meu sucesso, porque fracasso faz parte do caminho. Os obstáculos, né, eles fazem parte do nosso caminho. E tá tudo bem. Então, assim, as pessoas de maior sucesso, elas definitivamente não são as mais talentosas. Não é porque elas têm talento. É porque elas permaneceram ali, elas tentaram e treinaram e tentaram e foram até elas verem que, cara, agora eu tô aqui, eu tô aprendendo muito. E elas nunca param também. Também tem isso, né? Você nunca pode parar de estudar o que você tá fazendo, porque o mundo tá sempre se atualizando em todas as áreas. Então lembra sempre que persistência é muito mais importante do que talento. Antes da gente finalizar esse vídeo, que ficou um pouquinho longo, eu quero deixar uns conselhos aqui pra vocês de que você não precisa desistir. Se você tá vendo esse vídeo e você tá desistindo,
não faz isso com você. Fracassou? Tá difícil? Respira, toma uma água, pensa, escreve. Eu sempre falo isso para as pessoas próximas a mim. Escreve, não tem nada melhor do que escrever. Coloca no papel, coloca o seu fracasso no papel e melhora. Bota agora o que você quer transformar em algo positivo, o que você tira dali como aprendizado. E aí você vai tentar de novo. Você vai recomeçar. A segunda dica que eu te dou é para você não se comparar aí com o Instagram, o TikTok dos outros. A minha dica para você é para você focar em você, olhar para dentro. E você pode até se comparar, mas você só pode se comparar com o você de ontem, com quem você foi ontem. Não se compara com nada mais do que você mesmo. Agora você coloca metas realistas. Você pode colocar os seus sonhos aí no papel de quanto você quer ganhar em tantos meses, em um ano. Pode ser aí 1 milhão, mas eu quero que você tenha metas realistas primeiro. O que você precisa primeiro? Ganhar os seus primeiros R$100, os seus primeiros $100, os seus primeiros €100. Então, o que você precisa é colocar metas realistas. Por mais que você queira muito chegar no seu primeiro milhão, vai com tudo nas metas realistas primeiro. Primeiro você precisa fazer os seus R$100. E o meu próximo conselho pra você é pra você celebrar cada conquista. Cara, não tem nada melhor do que você celebrar as suas conquistas. Igual eu aqui há 2 anos atrás, que eu tava numa luta, me senti realmente fracassada. E quanto menos eu esperei, por eu nunca desistir, eu consegui o meu trabalho como biomédica aqui nos Estados Unidos, mesmo ouvindo tantas pessoas à minha volta dizendo que eu não conseguiria, que eu tava sozinha aqui com o meu primeiro filho, né? Ainda não tinha conhecido meu atual marido, não tinha meu segundo filho. E foi difícil ouvir essas coisas? Foi. Confesso pra vocês que foi muito difícil. Mas, graças a Deus, eu nunca foquei naquilo. Eu sempre foquei em mim mesma e no que eu queria me transformar. E simplesmente eu sempre celebrei cada pequena conquista. A coisa que eu queria falar aqui com vocês é, todo dia, por mais difícil que esteja a situação pra você, agradeça. Que tudo se torne motivo pra você sorrir, que tudo se torne motivo pra você agradecer. Que seja você abrindo seus olhos, levantando da cama, abrindo a sua cortina e olhando aquele nascer do sol incrível na sua janela. Ou até mesmo acordando seus filhos, dando um beijo no seu cachorro, saindo pra ir pra uma academia de manhã cedo. Evitem reclamações. A reclamação constante, ela te coloca num abismo sem fim. Quinto conselho que eu te dou, não menos importante, é pra você cuidar da sua mente, assim como eu fiz com a minha e continuo fazendo, porque eu mesma tô em constante aprendizado. Meditação, leitura, espiritualidade. Não deixem de ter esses pilares na sua vida. Essenciais, são pilares importantíssimos na sua vida, que se você não tiver, você vai quebrar com muito mais facilidade. E o último conselho que eu te dou, talvez o mais importante de todos, é que você tem que ter uma razão, um porquê muito maior que tudo na sua vida. Isso é o que vai te levar para o sucesso. É um conjunto, né, de tudo. Mas sem sombra de dúvidas, o seu porquê, ele vai te levar para o seu sucesso muito mais rápido do que você imagina. Vou dar um exemplo aqui para vocês rápido. Se você tá fazendo só por dinheiro, você vai desistir. Porque o dinheiro, ele não vai vir rápido. Eu vou dar um exemplo meu aqui pra vocês nas redes sociais. Se você que me segue lá no meu Instagram, você sabe que eu também trabalho com marketing digital. E ok, hoje a minha situação é outra, né? Na maioria dos dias eu tenho, né, vendas, mas eu tenho dias que eu não tenho vendas. E tá tudo bem. E eu não vou desistir por isso. Mas por quê? Porque a minha mente, ela já tá tão focada. O meu porquê, ele é tão forte, mas tão forte, que eu não vou desistir. Eu sei o que é o meu porquê, eu sei aonde eu quero chegar e aonde eu vou chegar. Então, assim, se você tem o seu porquê muito forte, você tem um propósito. E o seu propósito, ele não vai te deixar cair nos dias ruins. Então é por isso que a gente tem que ter esse balanço na nossa vida. Pra finalizar esse vídeo, que já tá bem longo, eu quero dizer pra você, com todos esses conselhos, pra você não desistir. Não desista de você. Porque as dificuldades, os obstáculos, eles vão estar aí no seu caminho. As pedras, elas vão estar no seu caminho. E vai ser difícil, por muitas vezes vai ser muito difícil. Mas confia na sua espiritualidade, confia no Deus que você segue. E não dê ouvidos pro que as pessoas vão dizer. Muitas pessoas vão chegar pra você e vão dizer, não vai dar certo, você precisa desistir, vai dar errado. Ou você tá escolhendo mais uma coisa, mais uma vez, deixa. Esse é meu último conselho de amiga aqui pra você. Não desiste. Tudo que te disserem de negativo, saiba que é mentira. Porque o ser humano, ele tá aqui um por um. E assim, você precisa fazer por você. Ninguém vai fazer por você. E só você sabe o tamanho do seu porquê, aonde você quer chegar. E tudo o que você precisa fazer para chegar lá. Os fracassos, eles vão vir, os obstáculos, eles vão ter no seu caminho, as pedras vão estar ali. Mas você só precisa passar por elas
sem desistir, por mais difícil que seja. Continua tentando, porque você está mais perto do que você imagina. E eu vim aqui hoje para te lembrar disso, te lembrar do quanto você é capaz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!